Bem, pessoal, sejam bem-vindos à 10ª Escola de Sistemas Embarcados do SBESC 2020. Estou aqui para apresentar para vocês esse tutorial chamado Desenvolvimento de Soluções utilizando Sistemas Embarcados em Drones. Eu sou Alisson Brito, professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e coordeno o laboratório chamado LASER, Laboratório de Sistemas Embarcados e Robótica. Esse tutorial também vai ser apresentado pelo professor Ramon Medeiros, também aqui da Paraíba, mas do IFPB, que está aqui conosco para ajudar e dar todas as dicas e esclarecimentos que vocês precisarem. Bem, esse tutorial eu vou quebrar ele em duas grandes partes, tá? Mas aí, a primeira parte nós vamos falar das tecnologias e principalmente focado na tentativa de dar para vocês um pontapé inicial para aqueles que quiserem iniciar com trabalhos acadêmicos, talvez até profissionais, envolvendo os drones, tá? Então nós vamos falar dos tipos e modelos de drones, controladoras de voo, software open source para drones, soluções prontas, quanto custa, tá? Soluções com código aberto e código fechado, a ideia de voar com Raspberry, né, trabalhar com Raspberry Pi, e também vamos apresentar algumas aplicações desenvolvidas aqui no Laser, tá? E essas aplicações, a ideia é motivá-los e mostrar o que a gente já fez de pesquisas aqui e também dar uma ideia do que é que vocês podem fazer aí no laboratório de vocês, na pós-graduação de vocês, tá certo? Então existem vários tipos de drones, então são veículos aerodinâmicos, tá? A gente pode começar a dizer que existem duas principais classificações, os drones de asa fixa e os de asa giratória. Asa fixa são aqueles que não giram, né, no próprio eixo, em torno do próprio eixo, então são aviões, planadores, asa deltas. E os de asa giratória são aqueles capazes de girar em torno do próprio eixo, né? Que aí vem os helicópteros e os multirotores, que são os drones mais comuns, né? Que a gente costuma ver e noticiar e até encontrar em lojas para comprar. Um drone é formado por vários componentes, tá? Então aqui tem uma lista de vários. Se você for trabalhar com drones, você vai ter que ah, estudar e conhecer cada um deles, tá? Então vem controladora de voo, os motores, o frame, bateria, as hélices, e aí vem também o sistema de georreferenciamento, né, para voos autônomos ou georreferenciados, controlador de velocidade, que é o ESC, né, controlador eletrônico de velocidade, a parte de transmissão e recepção de vídeo, então por aí vai. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você escolher qual drone que você vai utilizar para a sua aplicação. Cada aplicação que você for trabalhar vai ter um conjunto de componentes mais adequado para ele. Então você tem que tomar cuidado, estudar bem o que é que você quer, qual é o seu objetivo, para daí você escolher qual drone que você vai utilizar. Bem, vendo esse diagrama de conexões, a gente consegue perceber uma diferença já grande, né, entre um drone de asa fixa e um drone de asa giratória. O asa fixa ele vai ser bem mais simples, tá? Então do lado esquerdo aqui a gente tem a bateria, né, que todos os drones vão ter. Essa caixinha amarela aqui, peço desculpa, né, o contraste não está bom, mas aqui é o ESC, que é o controlador eletrônico de velocidade que vai acoplado a cada motor justamente para não só mandar os sinais para o motor, mas como também ler a velocidade que o motor está atual e aí poder fazer o controle eletrônico, automaticamente fazer esse controle para que ele mantenha o motor na velocidade desejada, né, e não em velocidade estimada. Tá? O controle de energia, uma controladora de voo,
O RX aqui seria o receptor de rádio, né, do rádio do controle remoto. Uma parte que eles chamam muito de telemetria, né, que é, na verdade, um componente que lê todos os sensores que mostra a atitude do drone, ou seja, a, a situação atual do drone, e transmita esse valor de telemetria via rádio para que quem está no solo controlando esse drone consiga saber, né, se ele está na posição correta, se ele está inclinado, se ele está na velocidade adequada e por aí vai. A parte de GPS, né, também aí não está na figura, mas câmera, controlador de estabilizador de câmera, tudo pode ser necessário também de acordo com a aplicação. E dois servos motores, no caso aqui, se for um drone de asa fixa que tenha só dois ailerons, né? Que é o mínimo que você consegue para você manter um drone desse de asa fixa voando, né? Existem outros drones que tem também tem outros controles mais sofisticados, aí você vai ter mais servos e tal, mas é basicamente isso, e é bem mais simples do que um modelo de asa giratória. Então nesse diagrama a gente já tem 4 motores, então se você tem 4 motores, você vai ter 4 ESCs. A sua controladora vai ter que ser um pouco mais sofisticada também para cuidar do equilíbrio, né? A estabilidade do drone. E no final a coisa mais parecida, então um receptor RC, a parte de câmeras e servos para você controlar a estabilidade da câmera, bateria, então tudo isso bem parecido. Então a diferença é que um drone de asa fixa você consegue montar com apenas um motor, e o drone de asa giratória você vai precisar no mínimo aí de 4 motores. Tá? Bem, quais são os modelos de hardware que a gente tem para esses drones? Então, como eu falei, vai depender, né, do tipo, né, de drone que você vai utilizar. Mas basicamente todos vão ter motores, asas, GPS, né, os sensores, os sistemas de software, né, normais e comuns, e as câmeras. Né? Então isso vai ser igual para eles. Né? Vai diferenciar a quantidade e os tipos de cada um deles. Bem, então a gente pode ter ali algumas configurações para multirotores. Então a gente pode ter um quadricóptero que chama um quad-I, uma configuração I, significa que a frente dele, uma das asas, um dos braços dele é a frente, então ele vai voar, né, nessa figura quad-I, ele vai voar para cima, assim, né? O outro quad-X, a frente dele é o encontro de duas asas, então ele vai voar meio que em X. E aí vem o X, né, que com 6 motores, aí tem o XI, o XV, dependendo também, né, de como você configura a frente dele. Aí tem o XY, né, que você pensa que ele tem 3 motores, mas ele tem 3 braços, um motor em cima e outro abaixo, né, então cada braço dele tem 2 motores. E outras configurações, aí octa, né, com 4 braços, octa com 8 braços, e por aí vai, né? Bem, outro ponto aí importantíssimo são as controladoras de voo. Que controladora de voo você vai utilizar para o seu drone, né? Existem várias controladoras dessa no mercado. Então existe uma que é chamada de Pixhawk, e a versão baixo custo dela, que é a APM. Mas aí temos também a NASA, né, que é a que vai embarcada ah, no, nesses, ah, nesses drones mais populares, né? Da DJI, que é aquele Phantom, né? Que é aquele todo branquinho, e outros modelos. E vem outros, né? Tarot, CC3D, KK Multicopter, MultiWii. E se você for pesquisar, você vai encontrar vários novos chegando por aí. Até porque muito código desses controladores de voo estão na internet, viraram projetos open source, e aí abriu, né, um leque para a comunidade criar vários outros modelos de controladores.
Bem, eu não falei aqui, mas deixa eu voltar um pouquinho. O que essa controladora de voo vai fazer, né? Então, principalmente, os algoritmos de controle necessários para o voo, para a estabilização, eles vão estar implementados nessa controladora, tá? E para isso funcionar, esses algoritmos funcionarem, eles vão ter sensores, né, específicos. Então vão ter acelerômetro, giroscópio, bússola, né? Então alguns deles vão ter ou mais sensores, ou então portas para você conectar outros sensores, para você ir melhorando, né, a, a telemetria do drone, melhorando a qualidade e aí melhorando a qualidade do seu equipamento. E também, é claro, né, ele vai ter a parte de, como eu falei, de sensores e a parte de atuação também. Então ele vai ter ali conexões para ele comandar todos os ESCs, né, dos motores, vai controlar também os servos motores que tiverem. Se você acoplar câmera, você pode conectar a câmera nesse controlador de voo, porque aí você pode programar ele para tirar fotos em momentos específicos, né? Ou configurar uma taxa de fotos, pode configurar a posição da câmera pelo controle remoto. Então você, né, utiliza o controle remoto, manda um comando para a controladora organiza, né, muda a posição da câmera. E aí, para isso funcionar, então existem controladores que são específicas, então controladora específica para multirotores, específica para drones do tipo race, né, aqueles de corrida e tal. E existem outras que são mais de propósito geral, que você pode configurar e dizer qual é o tipo de drone que você tem. Asa fixa, asa rotatória, hexacóptero, quadricóptero, octacóptero. Você vai configurar o tipo de veículo e aí ele vai rodar a rotina de controle específica para aquele veículo que você configurou, certo? Então, é o primeiro ponto que você tem que decidir na hora de montar o seu drone, é qual é a controladora de voo que você vai utilizar. Segundo lugar, se você vai usar uma controladora, você vai também ter que decidir qual é a estação base que você vai utilizar. Então existe, além da controladora, existe um software que você instala no seu computador, que você pode acoplar uma antena, geralmente é uma USB, né? Que você pluga no seu computador e ela tem uma antena e você consegue ler os dados de telemetria do seu drone e também você pode mandar comandos do computador para o drone, se for o caso. E aí existem softwares específicos para esse tipo de operação. Algumas controladoras só aceitam o software fabricado por ela e outras controladoras aceitam diversos softwares, tá? Até porque eles utilizam um protocolo comum de comunicação, então é fácil você migrar de um software para outro. Aqui tem 3 exemplos, né? Tem o Mission Planner, que é um software de controle open source. Ele é do grupo do ArduPilot, a mesma comunidade ArduPilot, né? Que é uma comunidade de código aberto, que disponibiliza o código da controladora e também esse software de estação base e controle de missão. Esse software, você pode, todos esses, você pode tanto acompanhar durante o voo, como você pode fazer o planejamento da missão, né? Então ali tem nessa imagem do Mission Planner, que é aqui abaixo, à esquerda, você consegue ter o mapa conectado, ele acessa a API do Google, né, Google Maps. Você pode marcar os pontos da trajetória, por onde ele vai passar, em cada ponto, com que altitude ele deve estar em cada ponto daquele, onde é o ponto de pousar, se ele vai ficar parado em algum ponto desse por algum tempo. Então, você configura você pode configurar todos esses pontos, e quando você voar, ele vai seguir essa trajetória, e você com esse software em solo, você consegue acompanhar se a missão está sendo cumprida. Você pode mudar um ponto durante a execução, abortar a missão e por aí vai, né? Então é bem interessante, e é outro ponto crucial para você escolher, né? Que software que você vai adotar.
Bem, então, a asa rotativa, né, o multirotor, aqui na figura, como eu falei, ele vai ter sensores específicos, né? Então, aqui do lado direito, a gente consegue perceber, né? Então, existem sensores que vão determinar com uma acurácia muito boa e com alto nível de sensibilidade a atitude do drone, né? Se ele está um pouco inclinado, se ele está parado, se ele está em movimento, como é que é esse movimento, se ele está girando, se ele está se movendo no eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Então ele consegue medir tudo isso e daí o algoritmo de controle vai tomar a decisão com relação ao que fazer, né? Nesses casos, tá? Bem, e você também em solo consegue ver todos esses dados usando aquele software Mission Planner ou um equivalente, tá? É importante você também escolher o frame, né, que você vai utilizar. Existe um frame muito barato e clássico, que é esse F450, porque boa parte dele é impresso, esses braços são impressos em impressora 3D, então você consegue ou imprimir em casa, né, ou comprar por um preço muito bom. E tem essa placa no meio, né, que ela é tipo um PCB, então é uma placazinha já com conexões próprias, você tem onde encaixar, então é bem fácil montar um drone com esse frame e é barato, né? Você pode comprar também, adquirir pernas, né, para esse drone. Então essas pernas são interessantes porque você consegue pousar sem bater sem com que ele bata de barriga, né? Então evitando assim que ele bata a hélice em alguma pedra e alguma coisa e quebre. E essas pernas também ajudam você a acoplar uma câmerazinha maior, né, com controle de estabilidade da câmera nessa perna, né? Então é uma coisa útil também. Então existem vários frames, né, que você encontra, então esses frames você encontra aí pela internet, então tem vários tipos, né, vários modelos, alguns são dobráveis, você consegue, você tem que pensar nisso também, né, que você vai precisar dobrar para você poder guardar, né, então você consegue fechar ele, então se ele for muito grande, transportar pode ser um problema, então eles podem fechar de várias formas, tá? E por aí vai. Você tem que levar em consideração também materiais, então material do tipo alumínio, ele vibra muito, então gera uma vibração que atrapalha todo o controle, né? Esses que usam peças impressas em 3D são bem interessantes, né? Porque se você compra e você sofre um acidente, ele quebra e você consegue repor facilmente, tá? Então isso tem que ser levado em consideração também, né? Não só o custo, mas também o custo de manutenção. Então, claro, né, você tem que prestar atenção no tamanho desse frame. E aí tem de vários tamanhos, né, de 21, 25, 45, 50 centímetros e por aí vai. Né? Praticamente não tem limites, a gente está vendo hoje, estão fabricando drones até para transportar passageiros. Né? O material, o peso desse material, a resistência, se vai gerar vibração e, claro, o preço determinante. Espaço para os componentes que você quer e como é que você quer transportar. Então, tudo vai começar com a aplicação. O que é que você quer usar, para que você quer usar esse drone. Então, e, e geralmente você, na hora que você escolhe essa aplicação, você tem que escolher o que é que você vai transportar nesse drone. Né? Transportar no sentido de dizer, vai transportar uma câmera, um sensor, ou mais de uma câmera, ou um equipamento que você desenvolveu. O que é que você quer transportar? Aí, baseado nisso, você vai escolher o tamanho, né? E aí, baseado no tamanho também, os motores, a força desses motores, aí qual autonomia que você vai precisar para resolver essa missão, aí você vai escolher bateria, certo? E por aí vai. Mas sempre começa pelo fim, né? Sempre começa pelo qual a finalidade do seu drone. Outro componente importantíssimo é o ESC, né? Que é o Electronic Speed Controller, que ele vai, como eu falei, né? Então ele tem como entrada além da alimentação, ele tem as entradas que vêm, os sinais que vêm da controladora, né? Utilizando PWM,
e ele envia esses sinais para o motor, né, para sinais corrente elétrica, sinais elétricos para gerar o giro, né, impulsionar o giro do motor. Ele utiliza leitura de efeito Hall, né, no retorno, para estimar qual é a velocidade que o motor está girando, e aí se aquela velocidade está um pouquinho maior do que a solicitada pelo controlador, ele baixa um pouquinho a tensão, né? Baixa a corrente, quer dizer, ele baixa um pouquinho a corrente para poder ele girar mais devagar, até que então ele vai fazendo esse ajuste, né? Até que o motor fique girando na velocidade desejada. Então ele tem um microcontroladorzinho interno que roda esse código, né? Que roda esse código de manter a velocidade no ponto desejado. Tá? Então existem vários modelos, então tem modelos mais sofisticados, modelos mais simples, existem modelos que são, como esse da foto, que são 4 em 1, é um ESC que você compra e ele controla 4 motores. Tá? Esse modelo ele é totalmente programável, então você pode programar. Por que você programa ele? Né? Porque você dependendo da configuração que você tem, você vai colocar hélices e tal, diferentes, hélices, motor maior, motor menor. Cada vez que você troca conjunto motor-hélice, que você troca, ele precisa fazer um ajuste nos parâmetros dele. Né? Então tem uns que fazem esse ajuste automático, então você voa com ele, tem uma forma de você programá-lo, você faz é como se você voasse com ele, você segura ele e faz uma calibragem. E tem outros que são programados, você pluga no equipamento, que é esse equipamento da foto, e você programa ele, né, de acordo com a característica que você deseja. Outro equipamento interessante é um distribuidor de energia, né, dentro do seu, né, no seu sistema, porque a energia da bateria é muito alta, então a ideia é que você tenha um redutor de tensão, né, para reduzir a tensão que vem da bateria e distribuir para os ESC, né, e que o ESC vai alimentar o motor. Então você distribui a tensão, senão você vai acabar, né, queimando todos os seus motores. Então a ideia é que o ESC que a energia seja distribuída entre todos os motores de forma a não danificar o equipamento. Então você mantém uma tensão adequada. Então você vai ter que. Aí depende do ESC, tem ESC que já tem embutido nele esse controle, essa redução, né? Esse ESC que já vem com 4, que já controla todos os motores, ele já recebe uma tensão alta e ele já baixa a tensão e joga a tensão correta para os motores, mas a maioria desses ESC, você tem que antes ter um redutor de tensão que organize e distribua a tensão para os 4 ESC, né? Se forem 4 motores. Então, como eu falei, né? Você pode todo ESC tem um microcontrolador e um softwarezinho, um firmware que controla ele, né? E aí você tem várias opções que você pode utilizar, se você quiser programar o seu firmware, se você quiser customizar esse firmware para uma aplicação específica. Então você pode baixar, seguir esses tutoriais e fazer a programação de acordo com a configuração que você quer. Né? E aí você vai precisar de um aparelho, né, um cartão de programação de ESC. Tá? E aí você pode controlar, né, e programar cada ESC desse, do jeito que você quiser. Né? Ou então, se você não tiver, você vai utilizar a configuração default e utilizar uma calibragem automática do próprio ESC. Né? Então fica a critério E aí você tem que tomar cuidado na hora de comprar o ESC e comprar um ESC exatamente na configuração que você quer. Né?
para o seu motor e tal, se você não tiver a programação. Porque senão você vai comprar um ESC e depois você não vai conseguir customizar pro seu motor, certo? Bem, aí os motores, existem diversos tipos, né? Ah, e aí a gente né, chama, existe uma, uma, uma notação que utiliza, né, que é RPM por volts, né, que quantos RPM você consegue atingir para cada volt utilizado, né, como entrada para esse motor. Que aí o pessoal chama de KV, né, abrevia como KV, e nos motores você nota escrito neles. Né? Então, motor de 2150 kV, então significa que ele vai conseguir gerar 2150 RPMs para cada volt imputado, né, como entrada. Para cada motor, você tem que dimensionar qual o tamanho de bateria qual bateria que você vai precisar, né? Então, baterias de 2 células até 4 células. Então, dependendo do tipo de bateria, de motor, você vai conseguir dimensionar qual a bateria necessária para aquele motor. Não pode ser uma bateria nem muito fraca, né? Que aí você não vai gerar a potência necessária, ou se for uma bateria muito forte, você pode gerar uma rotação acima do especificado e você danificar o seu motor, né? Então você tem que tomar cuidado com isso também. Os amperes máximos, que você tem que observar também a amperagem máxima desses motores, a dimensão, o tipo de hélice que ele suporta e o tamanho da hélice, né? Então tem um tamanho máximo e mínimo de hélice que aquele motor ele suporta, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso aí também. Bem, então você tem que, para cada motor, né, você tem que saber qual é a corrente dele sem carga, ou seja, é a corrente mínima consumida pelo motor, se você quiser fazer, né, porque você vai precisar para fazer o motor girar, mas sem hélice sem voar, claro. Ele não tem hélice, então ele está parado e qual é a função, qual é a corrente aqui que eu necessito para fazer esse motor funcionar. E qual a corrente máxima, quer dizer, a maior corrente que o motor vai suportar sem queimar e funcionando por tempo prolongado. Então, que esse é o limite, né, que você tem que utilizar como métrica, porque se você passar muito disso, você sobreaquece o motor e queima ele, né? E é claro, se for durante o voo, aí você vai perder o drone todo, não só o motor, né? Então, tem que tomar muito cuidado isso, olhar o datasheet, né, do motor que você está utilizando e fazer a análise de corrente do seu sistema. Então, a tensão de funcionamento do motor, ou seja, qual é a tensão que ele vai suportar, vai de 2S a 4S, tá? Que é a métrica utilizada para dizer o tamanho, a quantidade de células que a bateria vai ter e que esse motor vai suportar, né? Então, por exemplo, para garantir uma vida útil prolongada do motor, o ideal é seguir isso daí. Se você utilizar uma tensão maior, você pode tá lá dizendo que a tensão recomendada é uma bateria de 4S, aí você coloca uma de 6S. E coloca e ele funciona, mas ele tá voando, tá ok, mas aquilo vai prejudicar o tempo de vida do equipamento. Né? Então, vai chegar uma hora, por exemplo, que o motor ele vai parar de funcionar antes do esperado. Né? Então isso você vai gerar um aquecimento e um esforço maior do que o motor ou do que o fabricante recomenda, né? Então existem motores como esse, né? Que está esse Emax que está na imagem, ele possui uma rosca no próprio eixo, né? Então ele tem um
uma roscazinha que você prende a hélice, né? Você mesmo com a mão você prende. E ele tem duas formas de funcionamento, né? Então ou ele é CCW, né? Que é contra o sentido horário, anti-horário, né? Que a gente chama em português, né? Contra horário não existe. É o sentido anti-horário e o sentido horário. Então, no sentido horário, o motor vai girar, né? E a porca que fixa a tarraxa no sentido oposto ao motor gira a fim de evitar que a porca se desprenda, né? E o sentido horário, ele é o contrário. Então, você tem que tomar cuidado em como é que você vai fixar essa porca para que ele rode no sentido horário ou sentido anti-horário, certo? Então, vou falar isso daqui a pouco, né, que é importante você tá antenado a isso, porque para o seu drone funcionar, algumas hélices vão ter que girar no sentido horário, outras vão ter que girar no sentido anti-horário. Aí você tem que configurar, tem que checar se a sua hélice está própria para isso, se o ESC também está programado para isso, e se a sua controladora de voo está configurada para essa configuração que você está colocando, né? Então tem que tomar muito cuidado aí. Uma dica boa é você comprar conjuntos. Então você compra um conjunto de motores, ESC, e se você quiser também, já dependendo, existe, né, fabricantes que já vendem, ESC, motor e bateria. Aí ou o conjunto completo, ESC, motor, bateria, controlador de tensão e controladora de voo. Então você já comprar o kit completo, porque ele já vem todo compatível, né, entre si, e aí, claro, você tem que checar se estão de acordo com a aplicação que você está desejando, né, aplicar. Tem que tomar muito cuidado com o motor, né, fazer o levantamento do motor e payload, né? Então, de novo, você começa pela finalidade, qual a finalidade que você quer, o que é que você quer transportar, e no final transformar isso em peso, né? Qual é o payload que você precisa carregar, né? Então, por exemplo, onde há uma carga aí de até 500 gramas, são recomendados motores de alto kV, por exemplo, de 1.300 a 2.200 kV. Isso um quadricóptero, né? Com motor acima de 500, com carga acima de 500 gramas e até 1 kg, é recomendado motor de 900 a 1.300 kV. E drones para levantar carga acima de 1 kg são recomendados motores de 700 a 900 kV, certo? Então, e aí, para cada motor desse, um tipo de hélice específico. Tá? Você tem que tomar cuidado com isso também. Bem, então, como eu falei, né? Então, se você utilizar uma configuração quad, essa quad mais, né? Ou quad I, o drone ele vai, a frente dele é um dos braços, e aí você tem que ter dois motores girando no sentido horário e dois motores no sentido anti-horário, né? E aí, essa é a configuração que você tem colocado. O da frente e o de trás, sentido horário, e os das laterais, sentido anti-horário. Se ele vai voar em X, aí você tem que fazer essa configuração, né? Então, horário, anti-horário, anti-horário, horário. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Bem, outro ponto importante são os softwares que você vai utilizar, né? Existem, eu sempre, né, por ter origem em aplicações acadêmicas e utilizar os drones para propósito acadêmico, né, e científico, eu sempre acabo caindo nas soluções, optando pelas opções open source. Né? Então existem algumas plataformas open source que nos dão apoio na hora de desenvolver nossos drones. Então, por exemplo, a Drone Codes é uma plataforma open source de desenvolvimento para drones, então ela é bem interessante, que tem muitas empresas envolvidas, a 3D Robotics, Intel, Qualcomm, Parrot, Emacs, fabricantes de componentes, fabricantes de drones, de processadores, todos envolvidos nessa comunidade para criar uma plataforma que
principalmente, né, drone code, que você possa não só montar o seu drone, mas que você possa também desenvolver aplicações para esses drones, seja apps para você controlar drone pelo celular, seja aplicações para rodar na estação base, seja software para processamento de imagem no drone, ou para desenvolvimento de veículos autônomos no drone. Então, essa plataforma permite tudo isso. Outra plataforma que eu acho bem interessante, essa aí é a minha preferida, né, que eu venho trabalhando já há muito tempo, é chamada Ardo Pilot. Isso aqui é o site deles, então vocês, uma foto da página principal deles. Eu tirei essa foto porque ela é interessante, porque a Ardo Pilot ele visa desenvolver controladoras, né, controladores de voo e toda a API para desenvolver todo o software de apoio, mas para diversos tipos de veículos, não só os quadricópteros. Então, nessa imagem você consegue ver aí ó, uma asa fixa, né, um avião, quadricóptero, tem um planador, tem ali um balão, né, meteorológico, então você pode desenvolver soluções para isso, com o Ardo Pilot, tem ali um foguete, um helicóptero, né, grande, um barco, um veículo terrestre, de exploração terrestre, tudo você consegue programar e controlar utilizando a solução Ardo Pilot. Então ele é feito para ser bem geral. Então, o projeto Ardo do Pilot ele visa desenvolver hardware e software open source para veículos não tripulados. Então, helicópteros, aviões, multicópteros, barcos, submarino, carros, tratores, tá? O que for. E é baseado em Arduino. Por isso que tem esse nome aí do Ardo Pilot, né? Essa figura, ela que está na imagem, é um esquema do hardware gerado, né, a partir desse projeto. Né, é a controladora de voo que roda esse código Ardo Pilot. Tem uma empresa chamada 3DR que nasceu dessa comunidade. Os criadores da 3DR criaram a comunidade Ardo Pilot. Então eles têm uma versão que chama Pixhawk, que é uma controladora de voo excelente, que eles desenvolvem e vendem, e também vendem drones, comercializam drones que rodam essa solução. Mas também disponibilizaram o código open source. Então, daí foi criada uma controladora, que eu vou mostrar para vocês, que é a APM e várias variantes, utilizando esse código, que aí é bem mais barato do que essa solução que eles utilizam. Né? Então, o Arduino Pilot é interessante quando você instala uma controladora, seja a Pixhawk, seja a APM, né? A APM é a versão open source mais simples e mais barata, mas seja um, seja outro, quando você instala, a primeira coisa que ele vai perguntar qual é, você vai ter que programar essa controladora antes de colocar no veículo, qual a configuração do seu veículo. Então, isso aqui é uma tela só para vocês terem ideia, né? Você vai voar com um rover, vai voar não, né? Você vai controlar um rover, vai controlar um avião, um multicóptero, um helicóptero, então você escolhe e aí ele vai utilizar configurações padrão para esse tipo de veículo, né? Então, a Arduino Pilot Family aqui, ó, eu tenho uma tabelinha, esse aqui também é do site, tá? Que vem mostrando as versões da APM, aquela versão mais barata que eu falei para vocês, e as características e qual Arduino que cada uma delas utiliza. Tá? Uma observação muito importante é que a APM foi descontinuada. Tá? Eles não estão mais avançando os modelos de APM, seguraram ali acho que a APM 3, se eu não me engano, e não evoluíram mais. Então, a gente que utiliza as soluções Arduino Pilot, a gente acaba migrando para a Pixhawk, né, que é a versão mais elaborada e mais cara dessa controladora de voo. Da mesma comunidade Arduino Pilot, eles desenvolveram um software chamado Mission Planner, que eu comentei com vocês já inicialmente. Então essa é uma das interfaces dele, que é a interface de criar uma missão. Então ali você clica nos pontos, né, ele linka com a API do Google Maps, você marca os pontos da missão em ordem, né, então ali tem um home onde ele vai decolar, e aí a sequência, vai para o ponto 1, depois 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Né?
Existe uma outra parte disso daí, né, que eles chamam de drone code, né, da comunidade. A do Pilot é a grande comunidade. O drone code é toda a pilha de APIs e protocolos para se programar os veículos, né? Então você vai ter ali API e ferramentas para lhe ajudar. Então é interessante que ele tem uma parte ali que chama off vehicle, né? Ou seja, que vai rodar fora do veículo. Então tem simuladores, então tem o JMav Sim, o City, e aí o ROS e o Gazebo estão em verde, né? Porque não foram desenvolvidos por eles, mas o JMavSim e o City são compatíveis com o ROS e Gazebo, você consegue integrá-los. Aí tem a parte de planejamento de voo, que aí tem o Key Ground Control, Mission Planner, APM Planner, Mav Proxy, Tower, são várias soluções que eles desenvolvem na comunidade. Tá? E a parte de análise de dados e log dos voos também, tudo isso eles desenvolvem. Então desenvolve a parte de firmware para várias soluções diferentes. O código de voo, né? Ou seja, o código que vai ser usado para voar, né? Que vai estar embarcado no veículo, usado durante o voo. Algumas APIs que eles implementam, né? Mavlink. O Mavlink é para a comunicação entre o veículo e o solo, é o protocolo utilizado para isso. A Drone API, que é uma API para você controlar o drone, né? Para você fazer aplicações para rodar em cima do drone. E a ideia é que você tenha aplicações lá em cima, como aplicações usando vídeo, usando processamento de imagens, visão computacional, algoritmos anti-colisão, algoritmos de formação de equipe, né, trabalho em múltiplos drones, você desenvolver essas aplicações para rodar on-board, né, algumas partes delas rodarem on-board, chamando as funções dessa drone API. Então essa é a contribuição desse projeto. Então é bem interessante, fica a dica aí para vocês se informarem sobre ele, né? Drone Code. Bem, o Mavlink, como eu falei para vocês, é o protocolo de comunicação entre os veículos, né? Então é um protocolo que eles fizeram para ser compatível com, na verdade, o Mavlink é um protocolo entre comunicação entre veículos e não é exclusivo de APM ou Pixhawk, né? Vários fabricantes utilizam esse mesmo protocolo. Então a ideia é permitir, né, a comunicação entre a controladora e elementos externos. Então você pode, por exemplo, se você tem uma controladora, para deixar mais claro, você tem uma controladora de voo no seu drone e você quer implementar uma aplicação com processamento de imagem, você pode, por exemplo, colocar uma Raspberry no seu drone com a câmera, fazer um processamento e baseado no resultado desse processamento da imagem, você via um cabo específico, uma porta serial, você se comunica da Raspberry para a controladora de voo, utiliza o protocolo Mavlink para mandar mensagens Mavlink para o drone e aí você controlar. Né? Dar comandos para o drone parar, para o drone ir para a direita, para a esquerda, baixar, subir, pousar. Né? Então você pode dar comandos para o drone utilizando esse protocolo. Então pode ser enviado via direto, né, um componente embarcado, mandando mensagens Mavlink para ele, ou você pode também fazer remoto, em solo, manda a mensagem via rádio, né, via controle remoto, ou outro transmissor que você tiver, que transmite a mensagem para uma controladora, e essa controladora recebe e manda via Mavlink para a controladora de voo. Então você pode utilizar isso para controlar o seu veículo. Existem muitas soluções prontas, né, que a gente já conhece, então aqui são só algumas, então o mercado foi invadido por soluções chinesas e tal, então essa quantidade, a variedade de drones, ela cresce a cada semana. Existem soluções também para drones de asa fixa, tá?
E aí, né, diferentes formatos e propostas. Tá? Então, como outros tipos aí de drones de asa fixa. O que, o que importa, né, que eu acho assim que tem que ser levado sempre em claro, se você vai cair sempre nessa decisão, né, quanto é que vai custar essa solução e o custo de aquisição e de manutenção. Os drones que são soluções prontas geralmente são mais caros e tem um custo de manutenção muito elevado. Por isso que eu sempre recomendo para a nossa comunidade, né, que nós estamos trabalhando com aplicações científicas e acadêmicas e tal, sempre tentar ir para soluções customizadas, onde você compra as peças e você monta o seu drone. Então, aproveita e me coloca até à disposição para vocês, quem quiser entrar nesse ramo e montar o seu próprio drone, posso ajudar, né, se tiver dúvidas e tal, quiser conversar. Que sempre ter a vantagem de você vai comprar por um preço muito menor, e já que você montou e você comprou componentes isolados, quando você tiver um defeito, um acidente, você isolar quais são os componentes que estão defeituosos e trocar só aqueles, né? Então você consegue ter um baixo custo de manutenção também. Outra decisão é se você vai entrar em código aberto ou fechado. Aí eu diria que antes disso tem um outro problema, né? É que se o seu drone ele é programável ou não. Então é interessante você olhar, mesmo que ele seja de código fechado e que ele seja proprietário e já vinha todo pronto de um fabricante, né? É interessante você, antes de comprar, você ir atrás e ver se ele dá suporte a algumas dessas APIs, Drone Code ou outra API que você prefira, que ele dê suporte a algum tipo de API para você poder minimamente poder programar esse drone. Porque o que pode acontecer é você comprar, a maioria desses drones são soluções fechadas, que você nem consegue fazer manutenção, nem consegue fazer qualquer tipo de programação em cima dele. E aí você vai ter um veículo de controle remoto. Né? Então limita o nosso trabalho na universidade para pesquisa, para desenvolvimento de soluções diferenciadas. Né? Então a gente vai ficar sempre limitado na mesma. Né? Então isso é importante observar. Outra solução bem interessante, né, que eu coloquei aqui voando com a Raspberry Pi, é que já existem soluções prontas que você baixa o código. Né, você tem duas opções, na verdade. Né? Você tem a opção de baixar um código de uma controladora de voo e colocar na sua Raspberry, que aí ela vai funcionar perfeitamente como uma Raspberry. Entretanto, vai funcionar como uma controladora de voo, mas o que é que fica faltando? Ficam faltando as saídas, as conexões PWM para conectar os motores, nos ESCs. Ficam faltando os sensores, né, giroscópio, acelerômetro, bússola, barômetro. Ficam faltando esses componentes para você montar a sua controladora de voo. Você teria que baixar o código e ir montando, adicionando esses novos componentes, talvez fazer uma PCB, né? E criar a sua plaquinha. Então você vai ter um trabalho aí considerável. Outra opção é você comprar. Existe essa empresa, né? Essa Early Robotics, que você pode comprar um projeto que é baseado no Raspberry Pi Zero e ela já vem embarcado nessa PCB dela todas as saídas PW, tudo que você precisa para você montar o seu drone, né? Então ela vira uma controladora de voo como outra qualquer. A diferença é que ela é uma Raspberry. Você pode colocar o seu código Python, você bota o seu Linux, né? E aí você tem um drone totalmente programável para você utilizar. Né? Então, semelhante a esse, existem outras soluções que vocês podem também encontrar aí pela internet. Tá? Existe o Navio 2, a imagem aí é o Navio 2, que tem a mesma proposta, né? Que é uma
CPU, né, um projeto de uma Raspberry, mas todo customizado para ser uma controladora de voo. Aí também vai ter as saídas PWM para você ligar os seus motores, você vai ter, né, conversor analógico digital, você vai ter a conexão com GPS, então você tem tudo prontinho, também baseado em Raspberry. Tá? Bem interessante também. Bem, aqui a gente vai dar uma pausazinha e no próximo momento a gente vai falar de soluções que foram desenvolvidas utilizando o sistema embarcado em drones no nosso laboratório, como eu falei inicialmente, para vocês entenderem o que é que a gente faz e melhor do que isso, pensar o que é que vocês podem fazer utilizando os sistemas embarcados em drones, tá bom?